Olá, começa agora o Ligado. Hoje nós estamos no Instituto Estadual Genuíno Sampaio, aqui em Sapiranga. Hoje nós vamos falar sobre intolerâncias. E está conosco, aqui na escola, no Instituto Estadual Genuíno Sampaio, em Sapiranga, o Robson Constante, que é doutor em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Fevale. Tudo bom, pessoal? Então, pessoal, qual o entendimento deve ser sobre intolerâncias? Eu falo no plural porque são diversas, né? E se manifestam de diversas formas. A gente começa a entender desde quando começa a ter a sociologia na nossa escola, né, a respeito de querer impor algo que você acredita sobre outra pessoa e, no caso, não respeitar aquilo que ela acredita, tanto no que ela é, quanto no que ela acredita, quanto o que ela pensa, sabe? Coisas assim do dia a dia que às vezes a gente está impondo, mas a gente não vê isso. O que o grupo pensa sobre isso? Acho que, na verdade, todas as intolerâncias são coisas culturais, que vêm desde os primórdios, como a cultura religiosa, que impõe várias tolerâncias, tipo, a Igreja Católica, há 2000 anos, impondo a tolerância religiosa, isso deixa muita intolerância com homossexuais, com outras coisas também. Então, pelo que tu está falando, sim, o cerne da intolerância vem de um certo preconceito também? Sim, também, porque é algo cultural. Como os negros, somos preconceito racial também com os negros, que eles são escravos, que eles são subordinados a nós, são submissos a nós. Isso não existe, é algo cultural, que vem desde antes. Robson, obrigado por estar com a gente. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é exatamente isso, né? O tema intolerância vem de um preconceito, de uma atitude que a gente talvez tenha da visão do mundo, de achar que o mundo tem que pensar da gente do mesmo modo que a gente imagina e supõe que ele seja. E não ser intolerante, ou quando tu diz, eu sou tolerante, tu já coloca em um outro patamar, né? Eu vou ser tolerante a ti, então eu já estou me colocando como superior a essa pessoa. E não é bem por aí, né? A gente deve aceitar a opinião do outro, aceitar o outro do jeito que ele é. Ampliar essa visão de mundo. Muitas vezes é difícil, né? Não tem como tu ser totalmente tolerante a algo. Eu posso, por exemplo, ver uma pessoa negra na rua e aceitar que ela tá ali, mas é diferente de eu ver, por exemplo, uma vaga numa instituição e pensar assim, mas ele é negro, ele conseguiu porque ele é negro, sabe? Isso é algo que a gente deveria... A gente tenta pensar, tenta aceitar, mas ainda vai levar muito tempo pra gente conseguir colocar isso certo na sociedade e pensar corretamente, sabe? Mas isso é algo que te impuseram, entendeu? Não, certamente. Sim, é que te puseram, só que tu não tá ciente disso. Por isso, como ele falou, tem que te libertar disso, dessa forma que tu pensa. Porque foi algo posto em ti, foi algo manipulado. Eu não acredito que seja manipulado. Cada pessoa consegue pensar e poder raciocinar conforme as suas ideias. Mesmo, claro, eu posso conversar contigo e começar a mudar minhas ideias a respeito do que tu diz, mas eu posso também adquirir uma questão de outra pessoa e é uma ideia minha própria. Eu não acredito que seja algo que os outros impõem. Cada um acredita no que quer. Se a pessoa não quer acreditar em querer evoluir ou querer começar a aceitar as coisas, essa pessoa faz isso porque quer. Na verdade, tu é manipulado, é que tu não percebe isso, porque a mídia, enfim, todas as coisas que envolvem esse âmbito, eles te manipulam, mas tu não vê, entendeu? Tem uma manipulação, mas vai de ti aceitar essa manipulação. E o que o grupo pensa sobre isso? Existe uma manipulação, existem lugares dados para certos grupos ou não? Eu acho que, por exemplo, nas novelas, que basicamente as coisas culturais que todo mundo vê, a população brasileira, a maioria, é a novela. E muitas vezes, sempre quando tem por exemplo, o negro, ele é geralmente em um cargo de submissão, empregado, alguma coisa assim. Isso seria a intolerância, a gente estaria sendo aplicada ali mesmo, começando desde... Quando a gente olha uma novela, a gente absorve isso sem entender, sem querer, a gente acaba absorvendo esse tipo de preconceitos. Robson, quero te fazer uma provocação. Como a gente pode desconstruir esses clichês, esses estereótipos referentes a certos grupos, né? No caso que
os alunos falaram sobre os negros, né? Mas existem os gays, né? Existem os próprios, por exemplo, hoje em dia, ideologias políticas que estão sendo perseguidas, né? Como se pode desconstruir isso, esse discurso que nos é passado pela mídia e no senso comum? Bom, a minha tese de doutorado, ela trabalhou exatamente essas questões, né? Essa cultura juvenil, e eu analisei as revistas impressas, 2 revistas impressas, e ficou muito claro essa questão de regular. A mídia, querendo ou não, ela, digamos, entre aspas, ela tenta manipular, talvez até para facilitar o jeito dela, para que os adolescentes tenham o mesmo gosto musical, o mesmo estilo de roupa, a mesma celebridade de gostar e se ampliar. Porém, tem um autor que eu gosto muito, que ele é o Muniz Sodré, que ele diz que a gente só vai combater o preconceito e deixar de ser um pouco menos intolerante quando a gente se colocar no lugar do outro. E a gente combate isso com afetividade. A afetividade ao próximo. Quando tu se coloca no lugar dessa pessoa, tu consegue mudar o teu jeito de pensar. Como é que é isso para vocês? Essa ideia das revistas impor só um estilo de roupa, um estilo musical, eu acho que é falta de... Eles podem dar outras opções, eles podem mostrar que não existe só esse tipo de música, existe música que vem de outros países, existe música hindu, existe música muçulmana e que a gente pode curtir, que a gente pode gostar. Existem estilos de roupas de diversos países, diversas culturas que podem ser incluídas no nosso dia a dia, que a gente pode usar. Então eu acho que cabe às revistas, aos jornais, às mídias, mostrar isso para os jovens, que eles também podem adquirir outros tipos de gostos. Sim, e por isso mesmo se diz, e realmente a mídia ela está influencia muito as pessoas, porque assim não só nos estilos e coisa assim, o que seria certo se fazer é mostrar todas as opções, mas eles fazem, essas grandes redes de televisão aqui próprio do Brasil, elas mostram só o que elas querem mostrar, seja politicamente ou de qualquer forma, de qualquer tipo de assunto, para que o que não vá contra ela, que não vá contra o governo, só que o povo ande na maneira como eles. É como se tu fosse precisar seguir o padrão que o mundo nos impôs, digamos assim, para te ser aceito na sociedade. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente. Tipo, por exemplo, tu tem um celular de última geração, a pessoa que não tem. Quem tem o último celular, claro que vai ser visto com outros olhos do que aquele que não tem um tão moderno. Isso é uma questão assim, que hoje em dia está bem forte. Assim. E não há como questionar de que como a mídia não influencia as pessoas. Mesmo tendo o grau de conhecimento que a pessoa tiver, ela assim, não porque mas vai ser influenciada indiretamente pela... Eu acho que a gente vai ter uma intolerância com a gente mesmo, a gente não se permite agir dessa maneira, a gente não se permite se aceitar dessa maneira. A gente eu só posso seguir esse estilo de vida, eu só posso usar esse estilo de roupa, eu só posso escutar essas músicas, porque senão eu não vou ser aceito, entende? A gente cria um limite para nós mesmos, pra gente não seguir adiante, pra gente não se tornar o que nós verdadeiramente acreditamos, que a gente realmente acredita. Isso é algo que, bem dizer assim, não sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu passei muito por essa diferença de questão, principalmente questão de linguagem, das pessoas terem o preconceito com o jeito que eu falava. Eu tive que mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de agir com os outros para poder entrar dentro da sociedade daqui, no caso. Mas... Por exemplo, a minha família é não extremamente católica, mas ela é muito cristã e ela tem toda aquela questão questão do pecado, se tu fizer isso vai estar errado, sabe? E eu procurei me incluir em coisas diferentes. Por exemplo, antes eu fiz crisma, eu fiz eucaristia, sabe? Eu tive essa conexão com a religião, mas hoje eu já eu optei por não seguir isso que seria um padrão, sabe? Eu acho que vai muito do que a pessoa quer. Por exemplo, vocês estão falando questão de a mídia impõe muito, tem que seguir um padrão de roupa, um padrão de pensamento, mas quantos de vocês já foram, por exemplo, no YouTube pesquisar uma música de fora que não seja americana ou inglesa, sabe? Uma música, por exemplo, indiana, uma música
música, que nem tu tinha citado, muçulmana, sabe? É algo que a gente sabe que tá sendo imposto. Vale da gente ir atrás, procurar e tentar mudar isso. E se a gente muda, se o povo muda, a mídia é obrigada a mudar porque ela segue o que o povo quer. Tanto que, se vocês forem ver por aí, pessoas que não têm tanto como é que eu vou dizer, tanto conhecimento sobre as coisas do mundo, muitas vezes, nem vocês veem um senhor que é muito religioso, por exemplo, vendo um jogo na internet de tiro, uma coisa assim, eu já escutei pessoas falarem que isso é coisa do demônio, sabe? E é algo que a gente vê hoje em dia que não é, que é só simplesmente um joguinho que não afeta muito, sabe, a vida de uma criança, por exemplo. Pensar dessa forma, né? Foi algo que foi instituído, mas que vale da gente começar a mudar. A gente foi mudando com o tempo e a gente pode mudar mais, sabe? Tradicionalismo, que hoje na sociedade de hoje não tem mais, não tem nem como ter mais, pela globalização, pelo tudo ser conectado. Eu acho que o grande problema dessa alienação que nós vivemos atualmente é o capitalismo. Porque querendo ou não, por exemplo, como você deu o exemplo da música, o pop. O que é o pop? São versões genéricas feitas para vender, são batidas repetitivas. Então esse é um problema que nós também devemos ir atrás e analisar. Não, isso está manipulando a comer em redes fast food como McDonald's, Burger King, etc. Então há toda uma grande manipulação por trás, que vem através da mídia, até na nossa própria família, pelos costumes, pela tradição. Mas voltamos à questão um pouco mais, à questão da intolerância, a gente vê também as mídias ou mesmo as redes sociais. Há uma pulverização de alguns sentimentos de intolerar o outro, do preconceito, né? A gente tem políticos aí hoje que são altamente intolerantes e eles propagam isso, né? Em visões de mundo. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acredito que o político ele tá ali para representar o povo. Então, se o povo é intolerante, o político vai ser intolerante, até porque ele faz parte do povo, né? Então, se um político tá ali representando um povo intolerante, a nossa sociedade vai cada vez ser mais intolerante. Então vale de nós pensar assim, começar a aceitar aquilo que está ao nosso redor, começar a ir além das nossas barreiras do que a gente pensa e colocar pessoas que realmente pensam como nós, e não que vão instituir só o que elas pensam, sabe? Uma pessoa que represente realmente o povo. Essa intolerância, né? Estava ouvindo vocês aqui, ela também fomenta muito a violência, né? Isso que estavam comentando da mídia, né? O que me passa é que, como tu trouxe, né? Ela pasteuriza o pensamento e desestimula o que ela comentou, assim, a gente exercer a nossa própria individualidade, a nossa singularidade, né? E aí a gente não exercendo a nossa própria singularidade, fica um pouco difícil também conceber que os outros exerçam as suas singularidades, né? Isso que tu trouxe do capitalismo é muito real, assim, né? Muito forte, né? Tá começando a chover agora, né? Talvez não dê tempo pra gente terminar. Como tu vai ser singular no mundo globalizado? Desculpa, não entendi. Como tu vai ser singular no mundo globalizado? Não é tu só ser singular, tu começa sendo singular para te poder transformar todos a começarem a pensar por si só, sabe? É tipo, como é que eu vou dizer? No meu pensamento seria, cada pessoa poderia pensar por si só, vestir do jeito que quer se vestir, no claro. E mesmo assim poder todo mundo agir de uma única forma para que todos possam evoluir, entendeu? Eu acho que isso não daria muito certo, porque é muito difícil as mesmas pessoas agirem e pensarem da mesma maneira, isso é impossível. Mas não é justamente isso que eu tô falando, eles têm que pensar e agir diferente para eles se unirem e se evoluírem, sabe? Cada um com a sua característica, digamos assim. Por exemplo, é uma pessoa gostar de rock e outra de sertanejo e as duas se unirem e fizeram um festival de música, por exemplo, entendeu? Eles vão respeitar e vão poder crescer junto para que todos possam crescer juntos, sabe? É algo que deveria ser muito discutido e muito posto para nós, sabe? Mas eu acho ser tolerante a algo diferente, porque muitas vezes tem pessoas que são intolerantes com elas mesmas. Tipo, eu não me aceito, eu não consigo aceitar que eu não sou de verdade. Como que eu vou dar oportunidade pra mim mesmo aceitar o outro que é diferente de mim se eu não me aceito? Sabe, isso muitas vezes tem que partir de nós mesmos, como tu disse, a gente ser tolerante com a gente mesmo, pra gente poder nos aceitar e daí dar oportunidade pra nós aceitarmos os outros.
Porque isso falta muito de nós, tipo, querer cobrar de alguém das coisas que eu não consigo fazer, sabe? Tipo, cobrar que ele me aceite, sendo que eu não me aceito, ou cobrar que ele aceite outra pessoa, sendo que eu não tenho essa capacidade. Isso é muito comum no mundo de hoje. É verdade. É aquela questão de que falam, que os gays precisam sair do armário para se mostrar para o mundo. Gente, isso não funciona. Tu não pode forçar uma pessoa a querer entrar numa sociedade que não o aceita, entendeu? E que ele não se aceita naquela sociedade. Então, e também não adianta tu querer criar uma outra sociedade só para os gays, por exemplo, sabe? É algo que a gente tem que se juntar, cada um pensa diferente, mas todo mundo se junta e pensando diferente a gente se une e consegue evoluir. Ser tolerante com as ideias dos outros. E com o tempo dos outros também, né? Tava comentando ali, dos gays sair do armário. Bom, de repente a pessoa não está preparada ainda o suficiente para se assumir, né? Então, cada um tem o seu tempo, né? Às vezes o fato de não se aceitar, mas também como, por exemplo, se tu é de uma família extremamente religiosa, como que tu vai chegar e contar para tua família o que tu é, o que tu não é? Como tu vai dizer, eu sou assim, se a família vai que a primeira pessoa tem que se aceitar. A família tem que aceitar que essa pessoa tá ali, que ela é um ser humano como qualquer outro, e depois disso que ela tem que mostrar para a sociedade que ela realmente se aceitou e que ela é do jeito que ela é. Eu pedi a opinião do Robson, mas antes o colega quer falar lá. Eu só queria perguntar uma coisa assim, qual é o ponto que a intolerância vira uma certa forma de obrigatoriedade, que existe um limite entre eu aceitar uma pessoa diferente de mim, que tem gostos e pensa de forma diferente, e eu não ser obrigado a conviver, mas ter que interagir e dizer, isso é certo, isso é legal, se no meu interior eu não acho. Tipo, qual é o ponto em que algo tem que ser visto e tem que ser mostrado para todos, mesmo que os que não concordam, ou só aceitar, dizer, isso aqui existe, existem pessoas que pensam diferente, tu não precisa não gostar delas por causa disso, mas não necessariamente tu precisa gostar disso e conviver com isso no teu dia a dia, entende? Eu pergunto se existe algum ponto que difere essas duas coisas? O que eu entendi é o seguinte, minha concepção, aceitar não significa concordar, é simplesmente aceitar. E não significa que tu concorde, pode até discordar, né? Mas não significa que tu tenha que tomar uma atitude a respeito, entende? É apenas conceber que, de repente, certa pessoa respeitar exatamente. Conceber que aquela pessoa pensa daquela forma, age daquela forma, é daquela forma, né? Daquele jeito. Né? Não significa que tu tem que concordar, né? É exatamente isso, porque a gente pensa muitas vezes que o ser tolerante é que todo mundo deve pensar igual. Não! O belo e o bonito da sociedade é que as pessoas pensam diferente. O que não pode é transformar isso em rivalidade, transformar isso em ódio. É aquela que eu comentei bem no início da nossa conversa. O aceitar o outro é aceitar com empatia, se colocar no lugar do outro, usar a afetividade, essa aproximação. A questão do casamento gay, às vezes as pessoas dizem assim, eu não aceito. Não tem que aceitar ou desaceitar. Se você é heterossexual e um gay te pede em casamento, é só tu dizer que não aceita. Simples assim, não é pra ti. Se tu é heterossexual, as leis não são pra ti. É justamente isso, né, que a gente estava comentando assim, de quebrar esses rótulos, exercer a singularidade, é justamente sair desses rótulos. Essa pasteurização, como o colega falou, assim, a mídia, ela elege um padrão, não sei o Robson, talvez discorde de mim, mas eu penso que a mídia elege um padrão de como as pessoas devem ser. Isso são representados em filmes, principalmente os blockbusters, novelas, né? Nas revistas, como o Robson fez o estudo dele, né? Então, quebrar isso, sabe? Por exemplo, agora no Oscar, né? Ganhou um filme que não está dentro do padrão, né? O Moonlight ganhou, é um filme que trata de um negro, né? Homossexual, mas principalmente, além dessas questões, sofreu bullying, né? E o bullying nada mais é do que uma intolerância, né? Foi no Oscar passado, eu acho, que não ocorreu nenhuma indicação de atores negros, né? Foi algo assim. Daí eu pergunto, é intolerância por parte da academia ou por parte dos atores negros que se sentiram injustiçados de não estarem no Oscar? Tipo assim,
é valorizado uma meritocracia do ator ou a cor dele? A Viola Davis, ela pegou e falou que não foi por a falta de bons atores negros terem ganhado o Oscar, é a falta de papéis sendo criado para essa população. Porque, tipo, muitos filmes tu vai olhar, quem fez eles são, a grande maioria é branco, magro, bem o padrão que é imposto pra gente. Só que, e o negro é só um papel ali no filme que nem recebe muita importância. Uma coisa assim, então é tipo, a gente precisa dar espaço para todos os tipos da população. Antigamente tinha aquela questão do blackface, né? Que eles utilizavam atores brancos que se pintavam de preto para poder fazer aqueles papéis mínimos de negros que era, tipo, estritamente necessário, né? Sim, e é sempre o negro bem estereotipado. Tipo, outro exemplo também é a população LGBT que, para fazer um filme em que um personagem seja gay, por exemplo, eles contratam não um ator gay, e sim um ator hétero para representar um gay, só que eles usam desse personagem de uma forma muito estereotipada, tipo gay feminado lá, tudo. É super, como é que eles dizem, atacado, aquele gay que tu olha assim, tu vê de longe que é gay, muitas vezes não é o que acontece, tu não conhece, muitas vezes tu conhece teu amigo do lado, mas tu não sabe, por exemplo, que ele gosta de menina, gosta de menino, ou que ele gosta dos dois gêneros, né? É que nem, agora me lembrei do antigo Cacete Planeta imitando o Gaúcho, né? Eu vou aproveitar o colega ali que ia falar uma... Tipo assim, eu tô ouvindo muito o pessoal falar sempre que a pessoa que ela tem que tomar aquela iniciativa de que ela tem que mudar. Mas eu acho assim que vai muito mais da sociedade, da mídia, porque, tipo assim, não adianta a pessoa querer ser diferente, mas a sociedade ainda tá naquele meio de que tem que ser daquele jeito, de que se isso for diferente, ela vai estar sendo excluída. Então, assim, por exemplo, tu disse de papéis de novelas e tudo mais, os negros e gays também. Eu acho que isso vai muito mais da mídia, assim, das pessoas em si, porque elas já estão com aquele pensamento de que se um negro tiver num patamar mais acima do que um branco em um papel de novela, ele vai estar sendo, porque ele foi um negro que agora que ele está sendo, tipo, valorizado, digamos. Mas não é, eu acho que é muito mais da sociedade do que da pessoa em si, sabe? Porque é muito maior o número de pessoas que são contra isso do que aqueles que realmente são a favor de uma mudança. Sim, e quando, tipo, na novela se traz um personagem diferente, assim, ele vai chamar atenção para ele, vai chamar atenção para gerar um discurso, uma discussão sobre tal assunto. Daí, muitas vezes, por causa dessa discussão que foi trazida por um personagem, muitas pessoas acabam desconstruindo o seu preconceito perante tal personagem, por exemplo. Aquela questão de, tipo, eu aceito, eu sei aceitar, eu me eduquei para isso, eu fui atrás de querer ver coisas diferentes e daí eu falo isso pro meu coleguinha, por exemplo. Questão de... Inclusive aqui, a gente está num debate, por exemplo, eu falo que cada um vai por si e outras pessoas acreditam que não. Por exemplo, eu acredito que a sociedade. É a questão da gente debater e depois sair daqui e poder falar para os colegas, a gente debateu isso, a gente acreditou nisso, falou naquilo, sabe? É algo muito do que a gente leva para os outros também. Eu vou pedir para o Robson falar, mas antes eu quero lançar uma provocação. Pessoal, assim, 50% da nossa população ela é negra, considerada negra, pardo ou negro. Né? Tirando o casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo, quem mais são protagonistas nas novelas? De negros. Né? É isso que o Tim Maia, lá na década de 70, falava, né? Que nas novelas da Globo os negros só tinham espaço na cozinha. Né? Robson, qual é o tu? Oi, fala, querido. É que a questão da Thaís Araújo, tem muita gente que taxa pessoas que não são negras realmente com pele preta só por ter a pele um pouco mais morena. Isso acontece muito no Brasil. Tem uma pele um pouco mais escura, a pessoa já te taxa como negro. Mas não é, tem pouca pessoa que é realmente negra que está na televisão. Ou em novelas, ou em filmes, ou em qualquer meio artístico que tu vai ver. E isso é uma coisa muito ruim, porque tu não vê a representação da tua pele negra num lugar público, tipo, que todo mundo assiste televisão. E até mesmo quando o negro é protagonista de uma coisa tão importante,
As pessoas que estão olhando aquilo dizem, um negro, como aquilo podia ser outra pessoa, podia ser um branco. Não, eles não falam direto assim, podia ser um branco, mas podia ser outro ator que seria branco, seria melhor para aquele papel. Não o negro que está protagonizando, que pode ser até melhor do que aquele outro que eles estão falando que seria branco, no caso. No caso, a gente não deixa eles subirem a esse poder. Não deixa subir ao patamar que ele merece pelo trabalho dele. Por mais que o trabalho seja bom, a gente acaba desmerecendo o que eles fazem. Bom, é notório que a mídia, querendo ou não, ela tem essa influência, né? A gente tem hoje em dia na TV brasileira, os grandes destaques negros são realmente a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, em questões de atores. Mas a questão de jornalismo, a gente tem aí a Maju, que foi extremamente criticada um tempo atrás pelas redes sociais, principalmente por esse fato dela ser negra, né? E temos aí uma pessoa que já está há muito tempo como repórter, que é a Glória Maria, que mostra que sim, o negro pode ocupar tão bem quanto o branco qualquer papel na sociedade. Então, assim, talvez utilizar essas pessoas que vão lá e criticam, que elas também vão lá e se posicionam. Queremos mais pessoas diferentes, não queremos sempre o igual. Eu acho que começa por essa questão de levar em debate. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Ampliar a nossa visão de mundo e ver que existem outras possibilidades de se pensar e de enxergar a realidade. E que não é a nossa visão míope de algumas situações que sirvam como modelo. Nós podemos ver aqui nessa roda quantos negros vão aqui. Vocês acham que realmente um negro não queria estar aqui na escola, não queria estar debatendo? Será que não é mais difícil por morar numa região periférica se deslocar até a escola, de não ter uma estrutura familiar? Daí muitas pessoas, eu sou contra cotas, mas por que você é contra cotas? Você põe no lugar de uma pessoa que estuda numa escola sucateada, que não tem, às vezes, um professor, que não tem os materiais, não tem uma assistência, assim uma pessoa branca como nós temos aqui. Aqui no Genuíno, por exemplo, que é um colégio que está localizado no centro, que é uma região mais rica, mais coisa assim, como ele disse, 50% da população brasileira é negra, só que aqui, onde é que está? É muito pequena Não há representação de negro. Isso, na verdade, a nossa região não é porque não vem negra, a gente não aceita o negro aqui, não. A nossa região é mais colonizada por alemães, entende? Não é porque os negros não quiseram vir pra cá porque eles não foram aceitos, não. Tem mais a colonização alemã, então puxa mais pra gente pele mais clara, cabelo mais loiro, olho azul, entende, né? Mas é aquela questão... estão lá no Nordeste, no lugar onde historicamente aconteceu a escravidão, onde foram trazidos da África, tudo aquilo lá. Não, aqui, até porque antigamente nem era de Portugal e coisa assim. Então isso tudo veio, eu acredito que estão todos muito mais concentrados no Nordeste. Tem isso, né? Mas a escravidão aconteceu no Brasil inteiro, né? Mas fundamentalmente o que o colega trouxe é que assim, vocês têm que conceberem que quando aconteceu a abolição da escravatura, o que aconteceu? Todos os negros foram dispensados, né? Sem nenhum ressarcimento. Então, tiveram que construir a partir de então a sua vida. Por que existem as favelas hoje em dia? Elas foram construídas naquele período. Eles foram para as periferias das grandes cidades em busca de trabalho. A cidade já naquela época não aceitava eles. Continuavam vendo eles como escravos. Tanto que algumas famílias ainda ficaram com eles porque eles não tinham para onde ir, né? Hoje em dia, vocês podem ver negros, aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ela falou a questão da colonização alemã, tá? E aqueles haitianos que vieram para o Brasil? Que deu uma grande repercussão, porque diziam que não iam ter emprego, que não sei o quê. Eu, por exemplo, eu vou todo final de semana para Porto Alegre, vou para a rodoviária, eu vejo, o que tu vê lá de ambulante é os haitianos, e tu vê na rua, tu fala, nossa, um haitiano. Inclusive aqui. Onde que tu vê um haitiano desses numa escola, por exemplo, um filho deles? Eles já estão aqui há o quê? Uns 2, 3 anos, por aí, e é impossível que não tenha pelo menos uma criança, sabe? É algo que a gente fecha os olhos para ver. Essa questão da xenofobia, né? Porque a partir do momento que eles vieram aqui, não, vão roubar nossos empregos. Teve uma grande porcentagem da população que se revoltou. Por que eles vieram para cá? Porque eles não continuam na miséria que é o país deles.
Então vem outra questão que é a empatia, você se pôr no lugar, a pessoa que não está vivendo num lugar bom, não está tendo uma vida digna e vem atrás de emprego, vem atrás de uma vida melhor para si e para a sua família. E se fosse alguém, por exemplo, de um país europeu, alguma coisa assim, viesse, a gente, nossa, estão vindo europeus para cá. Seria um orgulho, né? Seria um orgulho, mas como não é um país rico nem nada, é tipo, mas um vai roubar nossos empregos. Diferente, olha a comparação do pensamento. Um tu estaria vindo e dando orgulho pro outro, o outro pensa como um ladrão. Porque eles já são países ricos, né? Eles não precisam de nós. A gente tem uma visão eurocentrista do mundo. Sim, claro. Ou então ainda assim, como diria, nosso país, o Brasil é um país subdesenvolvido. A Europa ali, se fosse vir imigrantes pra cá, a gente ia pensar, país desenvolvido, vão ter novas ideias, são novos conhecimentos para nossa população, que nem a questão dos haitianos que vieram para cá. O país dele não é um país desenvolvido. Por isso que eu acho que desse jeito a gente não pensa da mesma maneira que a gente pensaria como se viessem os imigrantes de um país desenvolvido. Tá, mas tem que pensar naquela questão de, tipo, eles não são países desenvolvidos porque eles foram abusados no passado. Eles não tiveram recursos, eles não têm recursos para se erguer agora. Do mesmo jeito que o Brasil foi uma colônia de Portugal, esses países foram colônias dos europeus. Por isso que eles são desenvolvidos hoje. Se eles, por exemplo, se os europeus fossem as colônias, eu duvido muito que eles estariam hoje como as potências. Só para contextualizar, né? O Haiti foi o primeiro país das Américas, né? América não do Norte, né? Central e do Sul, a conquistar a independência. E a França, né, puniu severamente o Haiti. Os bancos cobraram uma multa muito grande e eles ficaram muito tempo pagando, né? Isso que está trazendo, assim, também tem a visão da solidariedade, o que o Robson trouxe antes, assim, de estender a mão, de ter efetividade, de receber essas pessoas. Mas eu quero lançar uma outra questão para o grupo. Quais outros tipos de intolerâncias que nós temos presentes no dia a dia? Uma intolerância que, pelo menos, eu vejo, assim, é, por exemplo, a relação às transexuais e travestis, porque muitas vezes quando tu passa assim na rua, tu vai pensar, nossa, ela é prostituta, uma coisa assim, só que muitas vezes essa questão da prostituição, ela começou só por causa que nós, cis, a gente não deu espaço para elas trabalharem, tipo, bancos, alguma coisa assim. A gente não dá a oportunidade para elas trabalharem. É algo que tu entra numa loja, tu não vai querer ser atendido por um travesti, como assim? Né? Então, tu vai querer olhar para aquela vendedorazinha, padrãozinho, uniformezinho, olhinho azul, loirinha, super bem arrumadinha, né? Tu não vai olhar para uma pessoa, um homem ou uma mulher que se veste do gênero oposto. Mas aí esse padrão também é construído. Com certeza, sim. Esse padrão que a sociedade impõe, né? Infelizmente isso é uma realidade, né? Há uma minoria muito grande que já, dependendo de onde ela está inserida, ela já tem aquela campo de possibilidade que ela vai, infelizmente, ter que sobreviver. A questão dos transexuais, dos travestis, né? Ou prostituição, ou daqui a pouco um salão de beleza, alguma coisa que a gente vê hoje. E mesmo na mídia, quando eles têm essa liberdade de estar dando a sua opinião, é essa questão mesmo, né? De não ser aceito na sociedade. Infelizmente é uma realidade que a gente vive atualmente. Pelos dados estatísticos, a expectativa de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais. Então isso é algo que nós devemos pensar. Qual a representação de uma pessoa trans você vê na televisão? Ou quando tem um papel, por exemplo, nas novelas, a série sempre é um ator cis, gênero, né? Se identifica com o seu gênero que faz um papel trans. Eu acho muito importante, por exemplo, a representação da atriz Laverne Cox, que faz a Orange No Black, que é uma atriz negra e trans, e fez uma personagem trans, e isso trouxe um grande debate à volta sobre isso. Por que uma pessoa trans não pode interpretar uma pessoa trans ou uma pessoa cisgênera, por exemplo? Porque sempre tem que ser atores cis. Será que não tem atores trans conceituados, renomados, que têm um talento para representar a si mesmo na televisão? A gente tem que cobrar isso deles para que isso aconteça. Não adianta a gente cobrar isso agora, falar aqui, chegar em casa e aceitar. Né? A gente tem que cobrar. Olha, eu acho assim, que nem ela falou na questão da loja.
do atendente. O padrão na sociedade é o quê? É uma moça encorpada, loira, do olho azul. Mas vai dizer que alguém que vai nessa loja vai querer ser atendido por ela. Ao meu ver, vai muito de como a atendente ela atende a pessoa. Ela pode ser loira, bonita, do olho azul, mas pode ser uma completa ignorante. Isso tem muito pode ser também um negro e ele é super carismático. Quem tu vai preferir, a loira ignorante ou um negro carismático? Isso vai muito, e não só um negro, qualquer outra pessoa, qualquer outra etnia, qualquer outra nacionalidade. Isso não tem nada a ver com a questão do padrão de como a sociedade impõe, e sim de como a pessoa fala contigo. Não tem, a sociedade impõe a loira ou o cara forte, alto, que ele pode ser um completo ignorante, ele pode não saber o que ele está fazendo, ou pode ser muito bem um haitiano que sabe o trabalho dele, é carismático e tá ali para fazer o que foi mandado, não ser ignorante das pessoas. Isso não tem nada a ver com o que a sociedade impõe, do que a pessoa quer ser atendida. Tem muito a ver com como a pessoa atende o cliente. Mas assim, não tem como ir num aeroporto, por exemplo, uma mulher comissária de bordo, tem aquele padrão e é escolhido, além da prova que se tem para poder ser, tem aqueles padrões do jeito que é imposto e precisa ser daquela maneira, senão tu não vai ter aquele emprego. E claro, tem tantos negros talvez que gostariam de ser comissários, algo do tipo assim, só que não podem porque tem esses padrões, e eles existem esses padrões dentro. Eu acho que, como a gente tinha falado das tolerâncias do dia a dia, eu acho que talvez uma tolerância engloba a outra. Por exemplo, a intolerância racial, ela leva à intolerância religiosa, porque, por exemplo, as religiões africanas, tipo Umbanda, sofre muito preconceito, porque é uma religião africana, mas é negra, então isso engloba o preconceito racial. Tá, ok, a pessoa negra é mais carismática, mas como ela chegou lá? Porque nós temos relatos de pessoas negras por conta das suas tranças, cabelo black power. Não, tu não vai ganhar emprego por causa do seu cabelo. Não, tu não vai ganhar emprego por conta das suas tatuagens. Ou tem pessoas trans também que tem o currículo todo perfeito, daí a pessoa conversa, o atendente, o gerente, agora posso perguntar, por que teu nome tá com o nome de batismo, por exemplo? Porque você se apresenta José, mas você é uma mulher. Não, você não merece emprego por conta disso. Então, sim, quando você consegue ocupar um lugar de destaque, é muito bom, você pode até progredir. Mas até você chegar nessa posição é uma grande e árdua tarefa. Eu ia comentar exatamente sobre a tatuagem, que não precisa ser necessariamente preconceito contra a pessoa, a etnia dela, né? Mas tu usa um piercing, uma tatuagem, o padrão daquele trabalho, né? Não é aceito ali por causa disso. Tem uma tatuagem, tem um piercing, tem um outro diferente. Pessoal, eu vou pedir para o Robson fazer um breve encerramento, a gente já está chegando no nosso tempo limite, tá? Robson, quais são as suas considerações? Só para pegar esse exemplo da tatuagem, né? A tatuagem é uma coisa que foi desconstruída ou construída, né? Culturalmente, porque antigamente ela era do nicho, né? E hoje em dia é comum, qualquer pessoa tem tatuagem ou piercing, né? E é natural, né? A gente aceita isso, mas antigamente não era, né? Robson, então? Bom, eu acho que nós temos um caminho muito árduo e longo a se trabalhar, a se discutir essa questão de intolerância e aceitação da diversidade dentro da sociedade. Eu acredito que sim, a gente está tendo agora um produto, né, cultural, que é uma novela da Rede Globo, que está trazendo essas questões de uma pessoa que está lá se descobrindo se ela se aceita ou não, né, a sua sexualidade, principalmente a sua questão de gênero. Uma empresa a nível nacional, essa semana ela divulgou, está fazendo, digamos, um marketing, acho que não estamos aí para discutir se é legal ou não, mas ela está abrindo, ampliando, que ela está contratando pessoas de transgêneros e de ambos os gêneros, uma aceitação, abrindo as portas para o mercado. Eu acho que estamos gatinhando ainda para isso, para essas discussões, mas eu acho que tudo é válido. O que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo, ampliando os horizontes, eu acho que essa é a importância desse debate, para fazer com que outras pessoas pelo menos pensem, olha, podemos pensar de modos e jeitos diferentes de aceitar o próximo.
E de novo, essa questão de quem tem mais informações, eu acho que o Sodré, Muniz Sodré, ele diz que para lutar com preconceito, a afetividade e a empatia, se colocar no lugar do outro, a gente aprende muito com isso. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Pelo debate, foi muito lindo. E o Ligado volta no próximo programa. Até o mês que vem. Tchau!